Então, vamos hoje conversar um pouquinho sobre a inteligência artificial na prática clínica do nutricionista. E para fazer essa conversa, esse diálogo conosco, está aqui comigo o professor Graciliano. E a primeira pergunta já de cara é: professor Graciliano, quem é o professor Graciliano? Fala para a galera aí, fala para o povo. Então, um grande abraço a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Obrigado aí pelo convite da nossa presidência do CRN6, nosso presidente Rafael, do Sistema Federal de Nutrição, do CFN. Um momento muito interessante. Quem sou eu, né? Eu tenho orgulho, sou nutricionista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, me formei em 97, né? E de lá para cá eu atuei na nutrição clínica tanto de consultório quanto de hospital. Atuo, sou nutricionista de uma autarquia da Polícia Militar em Alagoas e atualmente sou diretor de um hospital lá em Rio Largo. Também sou professor, né? Eu sou professor de farmacologia e de terapêutica. Então, assim, a minha vida é essa parte clínica, né? Fiz mestrado em clínica médica lá na Escola Paulista de Medicina em São Paulo e fiz doutorado no IMIP, no saudoso IMIP, lá em Recife. Então, esse é o Graciliano, né? Eu atuo no ensino e na assistência. Eu gosto de unir esses dois mundos fantásticos que eu acho que se completam, Rafa. Então, eu já vou começar polemizando. Eu acho que o assunto IA mexe muito, né? É Com uma coisa força. muito nova para todo mundo, para todos nós. E aí a pergunta que eu acho que todo nutricionista faz é: a IA vai substituir o nutricionista? Gostei da pergunta, viu, Rafa? A galera fica assim, com medo, né, ansioso. Será, né, que a IA substitui? É isso que sua pergunta está trazendo? Eu acho que é isso que quem está nos ouvindo está querendo ver, né? Está querendo sentir. E eu vou dizer de cara, a IA não consegue substituir o nutricionista. Ela consegue fazer outra coisa. Ela consegue dar apoio ao nutricionista. Porque a IA, ela trabalha com algoritmos, e são algoritmos dedutíveis. Ela trabalha com estatística. E ela não consegue fazer uma presunção, por exemplo, de estado de humor do paciente, por exemplo, de contextualizações bem, vamos dizer assim, peculiares. Então, eu diria de forma muito categórica, nunca uma inteligência artificial, nem essa generativa, nem as que estão por vir, vão conseguir fazer a substituição do nutricionista. Verdadeiramente do nutricionista, não do copioterapeuta. Então, assim, essa formação ela é importante. Então, a gente não precisa ter medo de usar. Não, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós precisamos usar ela. Nós precisamos usar e saber que ela é um meio, ela é uma ferramenta, ela não é para substituição. Eu me lembro claramente de alguns conflitos que houve no planeta Terra, aqui no Brasil também, que foi o seguinte: olha, chegou a máquina, todo mundo datilógrafo, chegou o computador. E aí o que acontece? Se você não entrou para o mundo digital, você ficou fora, mas não deixou de ter o programador, não deixou de ter o digitador, não deixou de ter o datilógrafo, entendeu, Rafa? Mas o datilógrafo, como era, deixou de existir. Então, o nutricionista arcaico, de planilhas no máximo de Excel, ou de cálculos de tabela de composição de alimentos na mão, esse nutricionista ele não tem mais espaço no mundo de hoje, Rafa. Então, o caminho é a gente usar com responsabilidade, mas assim, na prática clínica, especificamente, como que a gente consegue utilizar a IA? Qual é a ferramenta que você recomendaria, que você já usa? Então, a IA hoje não é basicamente essa. Quando a gente pensa em IA, a galera pensa logo em chat GPT e tal. Mas nós temos inteligências artificiais bem específicas para a nutrição, como o caso do Nutrium. O Nutrium é um aplicativo europeu, né? E ele tem a inteligência artificial que consegue fazer o que a gente chama de atividades multimodais. Então, ele consegue, por exemplo, fazer parâmetros bioquímicos, biomarcadores, ele consegue fazer registro de dieta, de pratos alimentares, para que você consiga ter um recordatório, na verdade, muito mais efetivo, e também o acompanhamento da dieta do paciente. Quer dizer, tudo que ele vai comer, ele fotografa e vai para o aplicativo, e esse aplicativo calcula e ele interage com o nutricionista, informando se o plano alimentar que o nutricionista elaborou junto com a IA está sendo cumprido ou não, e as modulações dessa adaptação. Então, veja que coisa fantástica. Eu consigo fazer
uma avaliação dietética do paciente muito mais precisa usando a IA, porque eu consigo fotografar o prato e fazer uma análise desse prato muito mais exata. Eu consigo mais do que isso. Eu consigo que esse paciente, em tempo real, ele consiga interagir com o nutricionista e, mais ainda, eu consigo fazer cálculos de dieta e adaptações de dieta numa velocidade ultra rápida. Então, veja, a IA é um agente facilitador para mim. Eu analiso o que a IA fez e eu consigo ter mais pacientes. E o melhor, é um paciente mais engajado comigo, porque ele tem relacionamento comigo praticamente diário em tempo real. E esse cálculo? Então, é fantástico, né? Porque eu sou do tempo do Guilherme Franco. Isso. Oh, Você- meu Deus. Eu me lembro que a primeira dieta que eu fui fechar com o Guilherme Franco, viu? Depois o taco, né? Eu demorei, sem brincadeira, Rafa, na disciplina de nutrição e dietética. Nutrição e dietética. Eu, ali eu demorei um mês, porque quando eu fechava macronutrientes, ia fechar micro, eu mexia no macro. E aí era uma loucura. E a história de fechar cálcio, por exemplo. Quem sabe o que é fechar micronutrientes em uma dieta é loucura. Não dá. É. Então a IA faz isso para mim. Mas ela acerta. Então, aí você pegou no ponto-chave. Veja só, a IA, ela tem o que nós chamamos de alucinações. Aí é onde eu digo que ela não pode substituir a gente. Porque a IA, ela está cheia de alucinações. E o grande problema dessas alucinações, ela fala como se fosse verdade. Então ela diz a pior mentira, mas numa afirmativa tão grande que se você não for um técnico, você iria cumprir. Inclusive, não só na nutrição, na medicina também. Então, assim, a IA tem alucinações que elas precisam ser revisadas. Então, o que a IA faz, Rafa, é apenas, vamos dizer assim, tornar mais rápido, mais ágil o negócio. Mas eu preciso revisar enquanto nutricionista. E eu pego várias vezes alucinações importantes, viu? É mesmo nessas IAs de alta complexidade, de alto impacto, como o Nutrium, né? Você tem essas aberrações que eu chamaria de alucinações dos algoritmos. Então a gente precisa revisar. Por isso que eu disse, como a gente abriu esse podcast, aliviando a comunidade, não substitui. Não substitui. Então, é só para falar, porque de vez em quando a gente vai citar aqui algumas inteligências artificiais, é só para deixar bem claro que tudo que a gente está falando é livre de qualquer interesse, Sim. né, ético. Não temos nenhum conflito ético, então, para a gente falar Não, sobre. isso. Inclusive, até quando eu citei a Nutrium, é porque foi a primeira a existir nesse aspecto na Europa, né? Inclusive com o sistema todo de proteção de dados europeus. Mas nós temos NIAs, né? Que a gente pode usar de forma diversa. Inclusive algumas IAs feitas por empresas brasileiras, colegas nutricionistas. Então, assim, eu diria o seguinte, que tem um cardápio vasto aí para que você possa utilizar. Te utilizar. Sim, então. Então, olhando isso, eu já consigo perceber que ela otimiza o meu trabalho e isso faz com que eu consiga ganhar mais tempo naquelas operações mais braçais de cálculo, né? Adeus tabelinha de Guilherme Franco, ela Isso. consegue adequar e eu consigo ter um olhar mais é, 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 de perto Sim, para o meu paciente. mais individualizado, Mais mais crítico, individualizado. né? Então, assim, é isso mesmo, Rafa, é exatamente isso. O que a IA está fazendo é carregando o piano. Quem continua tocando o piano somos nós, nutricionistas. A IA não vai tocar o piano nunca aí. A gente precisa revisar os dados, a gente precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, viu, Rafa? Ontem eu estava com um amigo médico e a gente está falando sobre IA e ele muito empolgado com a IA. E eu disse, olha, a IA é fantástica. Eu uso a IA, inclusive para fazer minhas aulas, né? Inclusive ontem aqui no CFN eu fiz a aula de IA falando, na verdade, feita pela IA. Foi a IA quem fez. Eu só dei os comandos, os prompts e revisei os erros. Porque mesmo eu fazendo o prompt correto, no caso da IA, ela gerou, que foi o notebook LM que eu usei, só para dizer qual foi a ferramenta, ela cometeu aberrações, ela cometeu alucinações. Alucinou, ela alucina. Então, assim, a gente tem que corrigir. Agora, veja, nós temos que entender que ela carrega o piano, mas ela não toca. Mas nós temos que olhar se o piano foi bem colocado, porque se o piano ficou fora do nível, pode ser que interfira na música. Então a gente precisa revisar. E como eu estava falando com meu amigo ontem, ele falando da IA e tal, eu disse, olha, vou fazer um negócio aqui com a IA. Aí eu disse, eu vou fazer seu perfil aqui na IA. Aí fui, botei os dados dele, aí perguntei o que ele era. Aí ele é médico, mas nunca atua como médico.
A IA simplesmente disse que ele não era médico. Porque a IA, o algoritmo, começou a pesquisar ele nos sistemas de prescrição, de alguém referenciar, de ter algum grupo, e não apareceu. A IA disse, ele é professor, se confunde com médico, porque ensina medicina, mas ele não é médico. Aí eu, Tem CRM. não, sim, aí eu disse, IA, esse fulano de tal tem o CRM número tal em Alagoas. Aí ela pesquisou e disse, não tem. Ele não é médico. Aí eu entrei no site do CRM, abri o link do CRM e botei, pesquise neste link. Ela disse, pesquisado, este não é médico. Entende? Então a gente precisa entender que ela alucina, Rafa. Então a gente precisa entender que nós nutricionistas não somos substituídos por ela. Ela é uma ferramenta para eu ganhar mais dinheiro. E quando eu digo ganhar mais dinheiro com ética, com responsabilidade, por quê? Eu consigo entregar para o meu paciente uma dieta muito individualizada, um acompanhamento imediato, um acompanhamento em tempo real, não semanal, não quinzenal, não mensal, né? Então eu, claro, vou cobrar valores diferenciados para estar à disposição de estar acompanhando a IA dele, óbvio, é um agregado de valor, é um agregado do meu produto, não é? Faz parte do meu portfólio de atendimento, mas eu preciso entender que ela é a minha evolução enquanto nutricionista, para eu ganhar mais dinheiro de forma ética, de forma responsável. Agora, eu acho que é muito importante e eu gostaria de parabenizar o CFN e os CRNs por uma razão simples, trazendo isso à tona, trazendo isso de forma eviscerada para que a sociedade de nutricionistas e a sociedade brasileira entenda. A IA existe, nós iremos usá-la sim, mas ela não substitui nutricionista. Pode. E assim, eu fico preocupado se isso não pode gerar uma certa dependência, né, da utilização da IA. Ah, gostei da sua pergunta, Rafa. O que que tu acha? Isso, eu fico preocupado. A preocupação do uso Exacerbado, é isso. né? E a criar essa dependência. Isso é um problema. A gente chama de atrofia cognitiva. Isso pode acontecer. Já tem. Isso, aí é triste. Então, assim, a gente precisa vencer essa etapa. Veja, eu tenho que colocar na minha cabeça que ela trata-se de uma ferramenta, como um adipômetro, como estetoscópio, é apenas uma ferramenta. Eu preciso revisar. Eu não posso confiar nela cegamente. Porque se eu confiar nela cegamente, eu não raciocinar o que ela fez, se eu não revisar com o meu raciocínio tudo o que ela fez, eu posso cair numa vala que não tem fundo. E aí sim, eu coloquei meu carimbo, eu assumi a responsabilidade técnica, jurídica da prescrição e eu fiz uma aberração. Eu fiz algumas simulações na área de nutrição, eu sou professor de farmacologia também, na área de farmacologia, é impressionante, como eu disse, essas alucinações. Então, assim, a gente precisa, e às vezes acontece tipo aquele joguinho do tigre, não tem? Tu joga a primeira vez, aí tu ganha. Tu joga a segunda, tu ganha. Diz, agora eu vou botar minha reserva toda, aí tu perde. Né? Então, assim, ela faz isso, ela começa a lhe dar, entregar alguma coisa, você começa a criar confiança, 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 e aí você simplesmente faz o quê? Entrega a sua vida a ela. Não é assim. Ela é, volto a dizer, um instrumento, e eu tenho que entender ela como instrumento limitado, mas um instrumento que tira de mim aquela loucura das planilhas, daquelas tabelas, da perda de tempo. Né? O meu paciente, ele sai, Rafa, o meu paciente consegue sair do consultório com a dieta. E outra coisa, Rafa, que coisa fantástica, principalmente para idoso, né? Você consegue sair já com as receitas de cada prato que eu coloquei, consegue sair com a lista de compra mensal, estabelecendo tudo que deve ser comprado para cumprir aquele. Com tudo, Rafa. Então, assim, imagine o que é isso, esse agregado de valor. E, assim, numa média, sem fazer propaganda de A ou B ou C, mas numa média das IAs, mensal é de R$40 a R$80 mês. Me diga, Rafa. O que é isso diante? Agora, nada. Então, assim, eu posso agregar muito, né? Então, assim, isso é eu acho que um auxílio para que o nutricionista e não uma depreciação. É igual, por exemplo, quando a gente imagina, na época dos datilógrafos, que ficavam acompanhando as sessões da câmera lá, pá, 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 digitando, né? Aí, veja, hoje nós temos os sistemas que pegam a voz e transformam a voz em texto. Mas há necessidade de fazer o quê? Também tem alucinações. Interpretar, ler. Tem que ler tudo, porque às vezes ela coloca uma frase errada, uma palavra errada. Então eu preciso, não vai substituir. Não substitui. Então, essa dependência é um risco que a gente pode correr, as alucinações.
E muito tem se dito também o impacto ambiental. Ah, excelente pergunta, Rafa. O impacto ambiental, né, que ela gera no gasto hídrico. Então, o que você pensa a respeito É super interessante sua pergunta e até aqui no Cobran, uma das nossas preocupações enquanto sistema é a questão ambiental. ambiental? E deixa eu falar uma coisa para você, esse é o problema, porque as big dates, elas requerem resfriamento, seja por condução ou por evaporação. E aí se perde litros e litros de água. A gente tem hoje as big dates mais localizadas na Europa Ocidental, na Ásia Oriental e nos Estados Unidos, é onde estão a maioria das big dates. E, por exemplo, na Europa, ali você tem na Escócia, os países mais frios, para quê? Para tentar esfriar o máximo possível o sistema, porque eu tenho que usar água. E isso significa um prejuízo de milhões de litros de água e isso pode ter um impacto ambiental significativo. Então, essa é uma preocupação importante, que é a preocupação ambiental do esfriamento das big dates, desses grandes servidores que precisam, para analisar dados, eles precisam, infelizmente, de fazer um resfriamento. Aí uma pergunta que você poderia já me fazer, Rafa. Uma dieta consumiria quantos litros de água? Mais ou menos aí. Aí eu, usando um algoritmo da própria IA, fiz essa pergunta. E a oscilação pode ser de 1.000 litros a 10.000 litros de água. Uma dieta. Uma dieta pode fazer uma necessidade de esfriamento disso. Então, isso é uma variável grande. Uma pergunta pode envolver, uma basta pergunta pode envolver 1 litro de água. Uma pergunta. Né? Então, assim, é uma preocupação ambiental e o planeta está preocupado com isso, por isso as discussões em relação à instalação dessas big dates e da evolução ainda dos sistemas de IA para redes neurais mais complexas, numa tentativa de ir mais na frente. Mas assim, Rafa, vou deixar novamente calmo todo mundo. Houve uma seleção lá nos Estados Unidos, botaram a IA para fazer uma prova de medicina, de título de médico, lá nos Estados Unidos, que é uma prova dificílima. E a IA passou em todas, tirou nota máxima em todas. E aí a galera entrou em pânico, só me passou da medicina também, entrou em pânico. Que é isso? E aí uma pessoa disse o seguinte, bom, ela trabalha com estatística, então ela vai na lógica. Aí foi feita uma brincadeira de criança, enigma de criança, que criança responde. Foi colocado para a IA. A IA processou, mas não consegue, porque ela não pensa. Ela trabalha apenas com estatística, com o que está alimentado nela. Então, aquele reforço que eu estou deixando muito lindo aqui no podcast. Substitui. Não. Não substitui. Então, assim, qual é a mensagem que eu acho que a gente consegue trazer, né, e deixar para todos os nutricionistas, técnicos em nutrição dietética, estudantes de nutrição no Brasil todo, com um futuro da profissão nessa perspectiva da utilização da IA? Eu gostei da sua pergunta, que envolveu uma parte que a gente não tinha falado, que é o ensino na nutrição. Né, Rafa? A gente é professor. Dois professores falando, e não falamos do ensino, só da prática clínica ali. Né? E aí é o nascedor do nutricionista. Eu acho que o nutricionista tem que começar a ter intimidade lá na graduação mesmo com a IA. E assim, eu já uso a IA na graduação com força. Ela ajuda, por exemplo, o aluno a fazer pesquisa, o aluno estudar. E eu tenho criação de prompts, Rafa, que faz o aluno ficar conversando com a IA e a IA corrigindo o aluno, tipo questões, onde o aluno vai respondendo, a IA vai percebendo a tendência de erro do aluno e vai dizendo, você precisa estudar mais isso, você precisa reforçar mais isso. E a IA vai entregando um resumo da fragilidade daquele aluno. Então, assim, não é uma IA que o aluno pensa que vai fazer o trabalho que eu não tive tempo de fazer, mas é a IA que é um instrumento para eu aprender mais rápido. E ainda, com aquele aluno que tem dislexia, TDAH, algumas IA conseguem fazer vídeo e conseguem fazer áudio, para que você possa escutar. Uma IA inclusiva. Inclusiva, totalmente inclusiva. Então, essa é uma pergunta importante. Então, quando você me fala, dá um fechamento sobre, na formação, fundamental, para o colega técnico em nutrição, também fundamental, porque vai ajudar nessa questão do gerenciamento da produção, e para o nutricionista, gente, eu falei da nutrição clínica, mas passaria horas aqui, Rafa, falando, sabe de quê? Da nutrição na administração de unidades de alimentação, na UAM.
Você imagine, Rafa, do que a IA fazendo todo. Eu fiz o cardápio, ela me estabelece toda a lista de compra, ela olha o que tem em estoque, Rafa. E eu posso fazer o estoque, sabe como, Rafa? Também com foto. Tirou a foto, ela Tirei já a te dá foto, ela me dá quantitativo. quantitativo e ela vai. Então, assim, fantástico. E aí eu já vai fazer a lista de compras. E no caso, quem trabalha com serviço público, ela já faz o TR, o termo referencial para ir para licitação, Rafa. Quem é nutricionista de algum que está ouvindo isso sabe o trabalho que isso dá, Rafa, de fazer os TRs. E ela faz. O que é que eu tenho que fazer, Rafa? Só revisar. Só revisar. Eu não posso Não. me eximir da responsabilidade de pegar a IA e jogar. Jogar e pegar o negócio que ela fez ali e mandar. Nunca é suicídio. Porque lembra? Alucinações. Aí, então, na UAN, fantástico o trabalho dela. Estabelecendo per capita, resto ingesta, tudo, Rafa. Você já imaginou eu estabeleci o resto ingesta de um restaurante com foto, Rafa? Nossa. Para me dizer qual é a refeição que houve aceitação, não houve aceitação. Tá entendendo? Isso é fantástico. E aí, ainda mais, viu? Em restaurantes que tem sistema de câmeras, como a gente está aqui nesse podcast com várias câmeras, as câmeras podem fazer o registro e já dar o relatório, sem precisar fotografar prato. Ela já consegue fazer tudo isso, Já registrando. já registrando trabalho. tudo. Então eu vou conseguir analisar. Aí, onde entra eu. Será que ela falou o relatório verdadeiro? Eu vou lá ver na área de limpeza se houve essa rejeição toda, por exemplo. E se a gente fosse falar da área que tu ama aí, de paixão, porque você é o próprio SUS, né? O homem come, vive o SUS aí, sistema de saúde, né? Ele gosta disso e trabalha bem essa questão da legislação em saúde. Então, veja bem, Rafa, você não tem noção em planejamento de ações de saúde, o que ela pode fazer. Porque ela pode pegar dados, interagir esses dados, estabelecer áreas de prioridade, públicos de prioridade, para tu que tem um recurso pequeno, seja um nutricionista no município, só que não consegue fazer tudo, mas ele vai conseguir, Rafa, fazer o que eu chamo de justiça distributiva, usando a IA. Ele vai conseguir otimizar o tempo, fazer com que o secretário de saúde perceba a importância do nutricionista, que a população, sobretudo, não o secretário só, o secretário é político, o cargo político, mas que a população diga, olha, esse profissional é importante. Esse profissional é importante e aí sim a gente ganha força. Porque na hora, o nutricionista, ele só vai ficar cada vez mais forte. E nós já estamos muito fortes, viu? A nutrição cresceu muito. Desde a época que me formei, Rafa, até hoje, eu tenho orgulho de ser nutricionista. Mas a gente pode crescer muito mais com a IA. Saúde pública, a IA pode fazer revoluções, Rafa. E a nutrição clínica nem se fala. Então, assim, os 3 grandes braços da... Pô, mas vamos 4, né, Rafa? Não tem ainda. A gente pode falar de educação, nós podemos falar de nutrição clínica, Da UAN. da UAN e saúde pública. Então, assim, a IA é o nosso futuro. Então, a mensagem que eu diria a você é o seguinte: não se preocupe, estude, continue altamente crítico, altamente capaz de raciocinar e pegue os relatórios da IA, critique, mas use a ferramenta. Não queira ir daqui. A gente está em Curitiba hoje, né, Rafa? Não queira ir daqui de Curitiba para São Paulo a pé. Dá para ir. É um tempo enorme, Rafa. Vamos de avião. De avião. Vamos... Então, assim, o nosso avião é a IA. Rafa, Vamos voar, então. vamos voar. A nutrição vai voar Então, a nutrição pode voar com com a força. utilização da IA. Exatamente. E o nutricionista que não quiser pegar esse voo vai ficar para trás. Vai caminhando. Vai caminhando e vai gastar muito tempo. Aí, Rafa, O tempo vai ficar fora. vai ficar cheio de calo no pé, Rafa. E aí a importância, inclusive, muito se disse, né, com relação ao código, que está vedando o nutricionista em usar IA de forma alguma. Não, o código, inclusive, pelo contrário, Regulamentar. regulamentou a IA, Rafa. Regulamentar. O novo código de ética, ele disse, inclusive, que pode ser utilizado, mas o que ele ressalta, e aí eu gostaria de parabenizar a galera que pensou a minuta do regulamento, nosso ético, foi que colocou lá que use a ferramenta, mas tem que revisar. E a gente sabe que na lei, o seguinte, ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Então, dizer assim, eu usei o relatório da IA, carimbei e assinei. Assuma a responsabilidade da alucinação. Sua. Porque o nosso conselho estabeleceu na resolução do nosso código ético que eu posso usar. No entanto, ela volto a dizer, fica muito claro, uma ferramenta como o estetoscópio, como o adipômetro, como o tensiômetro, como o avião que eu brinquei há pouco de ir para São Paulo. Então, assim, quem não entrar nesse barco vai continuar na máquina. Quem é da minha geração vai saber o que eu estou falando, da máquina de datilografia.
Ou mais ainda, Rafa, eu estava tirando foto nesse instante aqui no Combran, as meninas tirando foto, as mulheres adoram tirar selfie, e eu estava lembrando de uma época que a gente comprava um filme que tinha 12 poses. Eu não lembro, não é dessa época. Ah, tá Não bom, é da então. minha... E era, a gente depois ia revelar e às vezes queimava o filme todo, Não tinha Rafa. uma foto prestada. Não guardava nenhuma recordação. Aí quem continuou na máquina no ar, né, não quis ir para o digital, Rafa, ficou para Foi, fora. E acabou. hoje nem tem mais filme para comprar, Ah, Rafa. não dá. Não é? Acabou. Então, assim, o nutricionista, quebra de paradigma, colega. Não tenha medo. Vamos se capacitar na tecnologia e vamos continuar sendo excelentes na assistência nutricional, porque só nós temos a formação para isso. Nutrição é com IA ou é com nutricionista? Nutrição é com nutricionista, mas com nutricionista que sabe usar IA, Rafa. Boa. Então, pessoal, é muito bom. A gente podia ficar aqui, acho que amanhã todo. Muito gostoso o papo com você, Rafa. Mas muito bom conversar com você, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem, espero que vocês usem, né? A gente está inteiramente disponível aí, os contatos vão ficar Sim, para qualquer dúvida, para se quiser saber um pouquinho mais. E vamos, né? Sobretudo, sempre exercendo a nutrição, sim. né? Baseada Em em evidências evidências, isso. científicas, né? De forma muito responsável, Crítica, crítica e ética. inclusiva, não é, Rafa? Inclusiva, ética. E depois dessa conversa com a IA. Exatamente, Rafa. Que bom, viu? Valeu mesmo. Muito bom. Tamo junto. Tchau, Falou. tchau.